Muito boa tarde a todos. Bem-vindos à sessão de esclarecimento dos prémios BPI Fundação La Caixa. É um enorme gosto estar aqui uma vez mais com todos e, em primeiro lugar, para vos dar as boas-vindas, mas também por agradecer o interesse nesta sessão de esclarecimento. Neste ano tão especial para nós, os prémios BPI Fundação La Caixa fazem 15 anos. E, portanto, é um momento também de celebrar uma história que já vai longa e que nos já permitiu, em conjunto, apoiar mais de 200 mil pessoas só no âmbito do projeto dos prémios BPI Fundação La Caixa. Este é um projeto que nos enche a todos de orgulho no BPI, porque envolve, desde logo, todas as estruturas do banco, de norte a sul do país, nomeadamente no processo de avaliação. Eu vou fazer aqui uma apresentação, prometo ser mesmo muito rápida, e aquilo que vos vou mostrar é o enquadramento. Esta iniciativa enquadra-se no âmbito do trabalho que fazemos com a Fundação La Caixa, enquadra-se, portanto, na visão de um banco comprometido com a sustentabilidade. Este é os desígnios do nosso Plano Diretor de Sustentabilidade, que foi lançado em 2022 e tem uma visão a 3 anos, para 2022-2024, e como poderão ver, nossos grandes objetivos é, desde logo, apoiar a transição sustentável das empresas e da sociedade, também liderar em impacto social e promover a inclusão social e, finalmente, liderar também nas melhores práticas de governação. Estes números mostram que, apesar de ainda estarmos a um ano do fecho deste plano diretor, já estamos praticamente tão alcançados todos os objetivos deste plano diretor, porque o banco tem estado verdadeiramente mobilizado para alcançar todos os objetivos, seja a nível de negócio sustentável, seja a nível social, de número de beneficiários e de investimento, seja também com as mulheres em posições diretivas. E, portanto, digamos que dentro deste plano diretor temos 3 grandes compromissos. Um compromisso, em primeiro lugar, com as pessoas, mas também com a sociedade e o ambiente. O nosso compromisso com as pessoas, diria que se reflete essencialmente no trabalho que fazemos com os nossos colaboradores, onde procuramos promover a saúde e o bem-estar dos nossos colaboradores, mas também reter o talento e dar muita formação aos nossos colaboradores. Depois, no compromisso com a sociedade, obviamente que o grande destaque é a nossa relação e a nossa estreita colaboração com a Fundação La Caixa, que, como temos dito, tem em 2023 um orçamento de 50 milhões de euros, e eu destacaria aqui 3 grandes iniciativas. Obviamente, os prémios BPI Fundação La Caixa, que vão ter a oportunidade de falar amplamente durante esta sessão, mas também não queria deixar de falar da iniciativa social descentralizada. É uma forma também das instituições sociais poderem ter o apoio a projetos que são decididos localmente através da nossa rede de balcões, um pouco por todo o país. Portanto, vale a pena conhecerem também esta iniciativa social descentralizada, que só o ano passado permitiu apoiar 262 projetos com 1,62 milhões de euros. Finalmente, também um projeto do banco, que é o BPI Voluntariado, também em relação aos projetos sociais, e estamos muito próximos das várias entidades sociais, e o ano passado tivemos, só num ano, 308 iniciativas e apoiámos mais de 35 mil pessoas, e temos praticamente quase o banco todo envolvido, com 4 mil voluntários que estão registados na nossa plataforma de voluntariado. Portanto, o banco está, de facto, todo ele muito mobilizado para este apoio e, nomeadamente, em relação a este projeto de voluntariado. Não poderia deixar de mostrar, enfim, estes 15 anos, e este é só um slide de resumo do que são 41 edições de prémios, das várias dimensões dos prémios, em que quase 10 mil candidaturas que foram recebidas e, como vos diria, mais de 200 mil pessoas apoiadas, e já foram entregues 32 milhões de euros a estes projetos. E, como poderão ver, do lado direito,
são projetos que nós apoiamos em todo o país, incluindo nas ilhas. Portanto, temos uma presença muito especial e um pouco por todo o país. Finalmente, não esquecer o tema ambiental, é o terceiro pilar do nosso compromisso com as pessoas, com a sociedade e também com o ambiente. É um trabalho que temos vindo a fazer, nomeadamente na mobilização e na ajuda à transição, desde logo das empresas, para um mundo mais sustentável. E, portanto, foi aqui uma rápida apresentação, só para ter este enquadramento de que, de facto, é um banco muito comprometido com a sustentabilidade e que está a fazer um trabalho a vários níveis, seja a nível individual, seja a nível da relação com a sociedade, seja a nível da proteção do ambiente. E agora deixo-vos com um breve filme à Caixa e de seguida passo então a palavra à minha colega da Fundação La Caixa. Muito obrigada, bem-vindos e espero que a sessão seja útil e muito boa tarde a todos. Não há compromisso maior do que estar perto das pessoas. Perto para progredirmos todos, sem deixar ninguém para trás. Porque não será progresso se não o fizermos juntos. Assim, desde 2018, com a incorporação do BPI no grupo CaixaBank, na Fundação La Caixa, incentivamos o progresso e promovemos o desenvolvimento sustentável em Portugal. Porque só a soma do bem-estar de todos pode impulsionar o crescimento e o progresso real da sociedade. Progredimos ao apoiar famílias em situação vulnerável e ao esforçarmos-nos para conseguir que todas as crianças tenham acesso às mesmas oportunidades. Ao colaborar com entidades sociais para promover iniciativas dirigidas a pessoas em situação de vulnerabilidade social e ao apoiar projetos inovadores para promover o desenvolvimento sustentável de regiões do interior de Portugal. Preocupamos-nos com que o apoio chegue a quem mais precisa dele, quando mais precisa, porque ao avançarmos juntos encontramos mais objetivos, mais cor e mais significado nas nossas vidas, seja qual for a nossa idade. Trabalhamos na capacitação das pessoas mais velhas para prevenir a solidão e o isolamento. Através do programa Incorpora, acompanhamos os que têm mais dificuldades no acesso ao emprego e, juntamente com o BPI, apoiamos projetos locais de ação social e cultural por todo o território. Analisamos também a realidade social para fazer chegar à sociedade resultados e tendências no âmbito da inclusão social, educação, ciência e cultura. Porque aproximar a arte e o conhecimento de todas as pessoas e por todo o território é indispensável para que haja uma verdadeira transformação social. Para isso, colaboramos com as instituições culturais mais relevantes do país e apoiamos projetos artísticos que promovem a inclusão social. E levamos a música a qualquer lugar, através de concertos escolares e participativos, porque a cultura é uma ferramenta poderosa de crescimento pessoal e coletivo para todos. Como consideramos imprescindível dar um impulso especial às capacidades das pessoas, promovemos o talento em investigação e formação de excelência, porque é na educação que se criam as primeiras oportunidades. E essas oportunidades devem ser para todos. Através do EduCaixa, desenvolvemos programas e recursos educativos que contribuem para melhorar o desempenho dos estudantes. Porque não existe progresso sem educação e não existe futuro sem investigação. Por isso, impulsionamos a investigação científica de excelência através de concursos como o Caixa Research Health e através dos concursos Caixa Research Validate e Caixa Research Consolidate, promovemos a transferência do conhecimento e da tecnologia para toda a sociedade. O nosso compromisso com a sociedade portuguesa é continuar a oferecer recursos a todas as pessoas e trabalharmos juntos para chegar mais longe. Porque só será progresso se progredirmos todos. Muito boa tarde. Eu sou a Maria João Cabral, sou a representante da Fundação La Caixa e vou aqui. Cá está. Boa tarde mais uma vez, boa tarde às pessoas que aqui estão, que não são muitas, mas e boa tarde a toda a gente lá em casa. Este filme, quem esteve nas sessões do ano passado é o mesmo.
Nós estamos a fazer outra, eu prometo que durante o ano deste ano apresentaremos o novo filme da Fundação La Caixa, mas em qualquer caso continuamos a passá-lo porque ele dá uma ideia, a meu ver, bastante clara daquilo que é todas as áreas que a atividade da Fundação abrange. Os prémios BPI celebram aqui os 15 anos, juntando a parte Fundação La Caixa. A Fundação La Caixa celebra este ano o seu aniversário número 120, 120º aniversário. É uma entidade que é em Espanha, está associada em Barcelona, tem muito tempo, foi criada em 1904 e foi criada de início para apoiar as necessidades da sociedade e foi evoluindo ao longo do tempo, apoiando o que foi a evolução dessas necessidades. Hoje em dia acabamos aqui, isto é exatamente o mesmo gráfico que o ano passado, porque nada mudou do ano passado para este ano, são estas as nossas grandes áreas de atividade que nós financiamos com base nos dividendos e nas mais-valias que são gerados por uma holding, que tem uma carteira de participações, que faz a gestão comercial dessa carteira, para nos dar anualmente os fundos que necessitamos para fazer os nossos programas nestas 4 grandes áreas que aqui estão. Estas 4 grandes áreas remetem-se, no fundo, para o que é a nossa missão, desde o princípio, que não se alterou, que é construir uma sociedade melhor, dando mais oportunidades às pessoas que delas mais precisam. E isto declina-se nos vetores das necessidades básicas e apoio aos grupos mais vulneráveis, ao favorecimento do progresso social e à divulgação da ciência e da cultura. Aqui estão elas, as 4 áreas declinadas pelos vários programas que as incorporam. A Constança já vos falou do apoio a projetos de proximidade em conjunto com o BPI, que é este último, que não é mais do que a iniciativa social descentralizada. A Rita vai-vos falar de seguida dos prémios, que é o que nos trazem, que é o programa que nos traz aqui, e, portanto, passando aqui muito rapidamente sobre os nossos restantes programas, são estes 4 programas próprios que aqui estão, o Humaniza, o Incorpora, o Pró-Infância e o Séniores, em que nós criámos metodologias próprias para abordar os problemas destes vários grupos, as pessoas com doenças terminais, as pessoas com dificuldades na entrada no mercado de trabalho, crianças de famílias mais vulneráveis e com mais problemas de acesso àquilo que é o ensino normal ou o enquadramento familiar normal e os séniores, portanto, ênfase no envelhecimento ativo e no combate à solidão não desejada. Adicionalmente, na área social, temos um concurso que é este Promove, que está aqui, que promove exatamente o desenvolvimento das regiões do interior, não tem finalidades sociais, tem finalidades de desenvolvimento, e temos parcerias com outras entidades, neste caso social, a Universidade Nova, com a Iniciativa para a Equidade Social. O Observatório Social é um observatório e financia projetos de investigação na área das ciências sociais. Saltando aqui para a direita, também financiamos projetos de investigação na área biomédica, temos um dos maiores concursos privados europeus e temos também concursos de bolsas, concursos dirigidos a jovens empreendedores, a jovens do ensino secundário, e um concurso que é o Parties Art for Change, que está ali na cultura e ciência, mas que também poderia estar na zona social, que basicamente é um concurso para projetos de intervenção social através das artes. Isto é tanta coisa que eu acho que depois do filme não vale a pena, não me vou debruçar muito mais sobre explicar em pormenor, tudo está no nosso website. O que eu vou aqui acabar é contar esta história de a Fundação tem 120 anos, em Portugal celebramos os 5 anos, portanto entramos na sequência da entrada do BPI para o Grupo CaixaBank e a Fundação decidiu que ia implementar os seus programas. O objetivo eram 10 milhões por ano, até atingir os 50 milhões. O ano passado já eram 50 milhões, falhámos por pouco, ainda ficámos um bocadinho abaixo. Este ano mantemos, portanto, o objetivo dos 50 milhões, que será a intervenção de equilíbrio. Se houver mais programas sociais que se enquadrem nas nossas linhas de atuação, poderemos, é o que for. Para já o grande objetivo sempre foi, desde o início, chegarmos o mais rapidamente aos 50 milhões, esperamos que este ano seja o ano,
A declinação e a repartição deste montante é sempre com grande ênfase na área social, os 65% da execução do ano passado e os 63% que estão associados ao orçamento. As outras áreas, enfim, a investigação e saúde são concursos, portanto, os nossos investigadores funcionarem bem têm mais peso. Se competirem menos bem com os espanhóis, têm um bocadinho menos, mas o que ancora na prática a atuação da Fundação é o setor social, que são praticamente 2/3 e serão todos os anos, esse é o objetivo. Muito obrigada e agora, sem mais, vou passar a palavra à Rita, que vos vem falar dos prémios, que é aquilo que nos traz aqui hoje. Muito boa tarde. Obrigada a todos. Obrigada, Maria João. Boa tarde a todos. O meu nome é Rita Birne. Eu sou responsável pela gestão dos prémios BPI Fundação à Caixa da parte do BPI. E vou-vos apresentar a edição 2024 dos prémios, apresentar um pouco o resumo do regulamento de gestão, que no fundo é o documento que gera todos estes prémios, e apresentar-vos também um pouco as novidades deste ano e da edição 2024. Para já eu deixo-vos com um breve filme também desta edição. Em 2010, lançamos a primeira edição dos prémios BPI Fundação La Caixa para apoiar as instituições sociais de todo o país a desenvolver projetos para melhorar a qualidade de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Este ano, para assinalar o 15º aniversário, os prémios BPI Fundação La Caixa reforçam a dotação para 5 milhões de euros para apoiar projetos de instituições sociais em 4 áreas de intervenção. Prémio Capacitar, para apoio à autonomia de pessoas com deficiência ou doença mental. Prémio Solidário, para a integração sociolaboral e luta contra a exclusão social. Prémio Séniores, para a promoção do envelhecimento ativo e saudável das pessoas mais velhas. Prémio Infância, para apoiar crianças em situação de pobreza. Para mais informações, consulte os sites do BPI e da Fundação La Caixa. Prémios BPI Fundação La Caixa. 15 anos a ajudar quem ajuda. Vamos então começar por falar um pouco sobre os prémios. 15 anos a ajudar quem ajuda é algo que já foi referido aqui nas várias apresentações. Este é o 15º ano consecutivo que estamos ao lado das instituições sociais para apoiar projetos que visem melhorar a qualidade de vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social. E, portanto, estes projetos dos prémios têm estas duas características: ser apresentados por entidades do terceiro setor e ser para pessoas em situação de vulnerabilidade. Durante estes 15 anos já apoiámos os valores que já tivemos a oportunidade de ver antes com a Constança Macedo, mas destacava só aqui que só o ano passado, portanto só durante o ano 2023, foram apoiados com 4,8 milhões de euros, 134 projetos que atingiram 18 mil pessoas. Este ano vamos reforçar esta dotação para 5 milhões de euros e vamos manter os 4 prémios distribuídos pelos 4 prémios que já são conhecidos. São eles o Prémio Capacitar, que já tem as candidaturas abertas, abriram dia 20 de fevereiro e fecham a 18 de março. No dia seguinte abrimos as candidaturas do Prémio Solidário, 19 de março, que fecham a 15 de abril. No dia seguinte abrimos as do Prémio Séniores, que fecham a 20 de maio, e por último temos o Prémio Infância, que abre a 21 de maio e está a decorrer até 24 de junho. E, portanto, temos praticamente durante este primeiro semestre, as candidaturas a decorrer, sendo que estas são de prémio em prémio. Portanto, no fundo, não temos sobreposição de prazos de candidaturas. Quando fecha um prémio, abre outro. Destacava aqui também que temos previsto já quais são as datas de comunicação da resolução dos prémios e, portanto, a informação sobre quem serão os premiados e estão já conhecidas, e que em relação ao Prémio Capacitar em concreto, que é o que estamos aqui hoje a falar, está previsto que sejam comunicados em setembro, e os prémios premiados deverão iniciar o projeto nos 3 meses seguintes e, portanto, é como se fosse uma tolerância de 3 meses, deverão estar concluídos depois em dezembro de 2025. As candidaturas de um ano. As candidaturas de 2 anos, que no fundo é a modalidade B, vamos já também perceber um bocadinho o que é isto, a modalidade A e da modalidade B. Os projetos são a 2 anos e então irá terminar em dezembro de 2026. Destacando aqui um bocadinho o que é que são estes 4 prémios.
Temos este primeiro prémio, o Prémio Capacitar, que é dirigido a pessoas com deficiência ou com doença mental e que, no fundo, visa promover a autonomia destas pessoas. Temos depois o Prémio Solidário, que visa a integração social e laboral e a luta contra a exclusão social. É um prémio mais lato em termos de segmento, é um prémio mais transversal, aborda questões gerais de todos os segmentos, como, por exemplo, a alimentação, ou temas concretos de integração social e laboral. Depois temos o Prémio Séniores, que visa apoiar o envelhecimento ativo e saudável. E, por último, temos o Prémio Infância, que visa o apoio a crianças em situação de pobreza. E, portanto, temos 2 prémios, estes 2 últimos muito em termos etários, um nas crianças, outro nas pessoas mais idosas. Temos este Capacitar, que já está aberto na deficiência, e o Solidário, que é um prémio mais transversal em termos de segmentos etários. Destacava aqui que, transversalmente a estes 4 prémios, há algumas temáticas que são abordadas em todos eles. O tema da promoção da saúde mental, o tema da inserção laboral, o tema dos acessos a recursos residenciais assistidos, também é algo que vamos ver no apoio nestes 4 prémios, o tema do apoio sociosanitário e psicossocial, a gestão e o desenvolvimento emocional e as redes de apoio pessoais e comunitárias. São temas que vamos querer apoiar em todos estes 4 prémios e, portanto, de forma transversal, são temas que vão estar sempre presentes. Entrando agora um bocadinho aqui nas linhas de ação, e aqui eu iria destacar principalmente as linhas do Capacitar. E, portanto, todos os prémios, já falámos que são dirigidos a entidades do setor social e já falámos que são dirigidos a pessoas em situação de vulnerabilidade social. E, para além disso, cada prémio tem linhas de ação que apoia. E, portanto, estas linhas de ação, no caso do Capacitar, serão projetos de acompanhamento integral para o desenvolvimento de pessoas que visem, sobretudo, a vida autónoma das pessoas com deficiência. Temos também projetos, a outra linha de apoio aos processos de capacitação e de inserção laboral. E, por último, também projetos de apoio integral sociosanitário e psicossocial em todas as etapas da vida. Eu destaco que este ano, no momento da candidatura, poderão escolher uma das linhas, a linha principal, mas poderão também escolher uma segunda ou uma terceira linha, se for o caso de projetos que vão a mais do que uma linha e, portanto, que apoiam mais do que um destes temas que estão aqui. E dava aqui vários exemplos, e eu olhava aqui um bocadinho para os exemplos dos projetos premiados o ano passado no Capacitar, e, portanto, que visam estas 3 linhas e que de que forma é que queremos estar a apoiar as pessoas com deficiência. E na primeira linha da autonomia, eu passava aqui um bocadinho projetos diversos de atividades, de sessões de leitura, de workshops diversos, destas sessões até abertas na comunidade, com as infraestruturas da própria comunidade. Foi algo que também nos apareceu, desporto adaptado que possa existir, quer específico e quer da própria instituição, ou adaptando outras estruturas que já existem na própria comunidade. Também tivemos os 2 projetos bastante diferenciadores nesta área, de programas de TV, programas de televisão, que são feitos com pessoas com deficiência, que as ajuda a autonomizarem-se, que as ajuda também a criarem uma autoestima própria e, portanto, que as ajuda a melhorar esta vida autónoma que pretendemos apoiar neste segmento de pessoas. Também tivemos um projeto muito interessante de bicicletas adaptadas e, no fundo, eram passeios de bicicletas, que, no fundo, o que permitia era uma interação com pessoas, às vezes até com problemas de saúde mental, mais isoladas e que precisam de atividades diversas. E, portanto, isto são alguns destes projetos que poderemos dar como exemplo desta autonomia e de apoio às questões do dia-a-dia. Nos processos de inserção laboral tivemos vários também projetos desta natureza que podem ir desde coisas simples, como uma capacitação, como atividades socialmente úteis também, claramente, mas também assistimos a vários desenvolvimentos de negócios sociais e tivemos negócios sociais com quiosques, tivemos negócios sociais de agricultura, com cogumelos, com plantação também de cogumelos, é algo que tem começado a surgir também, com pastelaria, com plantas aromáticas e não menos importante também, projetos de acompanhamento e integração das pessoas nas empresas. Portanto, não é só uma questão dos desenvolvimentos dos próprios negócios, e aqui vimos um pouco as instituições estas instituições sociais a fazerem este papel de criar negócios
negócios sociais, mas também de ajudar as pessoas na inclusão nas instituições e de as apoiar e acompanhar nestas empresas. Na última parte, e numa parte mais também de saúde, que este prémio apoia bastante, temos projetos de teleconsultas, projetos de uma clínica mesmo de autismo, projetos especializados numa determinada deficiência, terapias móveis também é algo que é frequente. E, portanto, isto são alguns dos exemplos de apoios de projetos nesta área do Prémio Capacitar que nós apoiamos e que esperamos receber também este ano das entidades. Destaco em relação ao solidário, portanto, passando aqui um bocadinho para os próximos prémios, eu aqui vou só fazer uma pequena apresentação do que são as linhas de ação dos outros prémios, que é necessário perceber, por vezes as pessoas idosas podem ter deficiência ou as pessoas, ou as crianças também têm algumas dificuldades de desenvolvimento e, portanto, é importante perceber qual dos prémios é que se poderão candidatar. No Prémio Solidário, o que apoiamos essencialmente é processos de capacitação e de inserção laboral, apoio à vida autónoma em todos os domínios, e é aqui que muitas vezes entram questões até mais transversais, como a alimentação, como eu já referi, e o apoio integral a pessoas particularmente vulneráveis. Eu destaco aqui o apoio específico a nichos de vulnerabilidade, pessoas vítimas de violência doméstica, pessoas em situação de sem-abrigo, pessoas em fins de processos de reabilitação, e, portanto, estes nichos de vulnerabilidade são aqui também que têm este palco para podermos ajudar e para poder ter projetos dirigidos a estas pessoas. Depois temos o Prémio Séniores, que visa também essencialmente apoiar projetos que promovam uma vida autónoma em casa e na comunidade. E eu aqui destacava o tema do em casa, é algo que este ano vamos dar muito focus, o apoio dos idosos que estão em casa e que precisam de apoio para integrar muitas vezes também atividades da sociedade e, portanto, mais uma vez aqui com programas diversos que é necessário, mas que estão em casa e, portanto, que ainda não são apoiados por instituições. Também uma segunda linha do apoio integral em situações de especial vulnerabilidade ao isolamento. Não chega só o isolamento rural, como muitas vezes dizemos, mas também há o isolamento urbano de pessoas que estão fechadas em casa e, portanto, este isolamento também é algo que estamos à procura de poder apoiar as pessoas nestas situações. E, por último, também uma linha de apoio sociossanitário e psicossocial a pessoas em situação de doença. Aqui há alguns exemplos que poderão também depois consultar e que eu não vou hoje alongar-me tanto, uma vez que se trata do Prémio Capacitar. Destacava por último o Prémio Infância, o nosso prémio mais recente, foi o último prémio lançado, mas já também com muita presença e que visa apoiar crianças e adolescentes. E as linhas de ação é o apoio familiar e social na primeira infância e competências parentais. Uma segunda linha de apoio socioeducativo integral para a igualdade de oportunidades e uma terceira linha também de apoio a crianças em situação de doença. E, portanto, temos aqui também o apoio à doença neste segmento de infância. Eu, antes de só também, em termos de montantes, foi algo que não referi atrás, temos os 5 milhões este ano e eu destacava que estes 5 milhões são 1,1 milhão para os 2 primeiros prémios, para o Capacitário e para o Solidário, e um reforço, mantemos o reforço este ano no Séniores e no Infância, com 1,4 milhão em cada um destes prémios. Falaria agora um bocadinho sobre o que são o tipo de candidaturas. Falei há pouco que temos candidaturas a 1 ano e candidaturas a 10 anos. Mantemos esta filosofia, portanto, quem já o ano passado conhecia, mantemos a filosofia da modalidade A e da modalidade B. A modalidade A são candidaturas a 1 ano, a modalidade B são candidaturas que, pelas suas exigências, podem precisar de mais tempo e podem precisar de mais dinheiro. Eu gostava de passar aqui uma mensagem, é algo, ano passado, quando falámos sobre isto, referimos que era algo onde estávamos a aprender. Existe muita necessidade, sem dúvida, para projetos a 2 anos. Estamos um pouco a aprender o que é isto, a modalidade a 2 anos, o que é isto, a aprendizagem a 2 anos, porque, no fundo, se é uma repetição do projeto, se o projeto pode ser feito em 1 ano, ele candidata-se este ano e para o ano pode-se voltar a candidatar. E, portanto, o que é a diferença desta modalidade B que vai a prazos mais longos?
Primeiro que tudo, tem que ser um projeto, é mais exigente a nível do projeto. É uma intervenção para um problema sem resposta e para apoiar pessoas que estão realmente em situação de vulnerabilidade acrescida. E, portanto, aqui estamos a tentar encontrar e apoiar soluções onde normalmente não há. No fundo, é encontrar onde normalmente os problemas são mais difíceis, ou porque, quer pela vulnerabilidade, quer porque não há respostas sucessivas na sociedade. Também somos exigentes neste ponto na metodologia. O facto de ser a 2 anos obriga e exige que se tenham objetivos progressivos e que exista uma monitorização muito rigorosa. Portanto, o que é que se passa no primeiro ano? Como é que eu vou apurar o que se passou no primeiro ano para depois poder seguir para um segundo ano? Exigências também ao nível do planeamento. A planificação das atividades tem que ser adequada no tempo. E, portanto, não me chega a dizer, olha, vou fazer num primeiro ano e depois estico para dar num segundo ano, que é para poder ir buscar mais 100 mil euros, mais dinheiro, no fundo. Não é esse o objetivo. E, infelizmente, aquilo que nós vimos ano passado foi que muitas candidaturas que eram boas na modalidade A, ao serem apresentadas e esticadas e não cumpridos estes critérios, elas não passaram e foram excluídas e nem sequer passaram a ser aprovadas na modalidade A. E eu aqui tenho que partilhar também com vocês o que se passou o ano passado em termos da modalidade B no Capacitar. Não houve entidades premiadas na modalidade B. Nos outros prémios houve, reduzidas, e portanto é um passo que temos vindo a dar. Este ano abrimos um bocadinho mais os critérios, não exigimos o cumprimento de todos estes critérios, mas exigimos pelo menos 2 destes critérios, e portanto aquilo que queremos é poder apoiar os projetos que são verdadeiramente a 2 anos. Temos vindo a batalhar um bocadinho o que é esta metodologia para nós, em que condições é que nós estamos dispostos a pagar mais a 2 anos e quando é que realmente os projetos para nós não são projetos que vêm este ano e que possam vir também para o ano. Portanto, os tais projetos de replicabilidade de atividades não são considerados como modalidade B, tem que existir uma progressão, ou seja, tem que existir tempo, é preciso tempo para conseguir executar uma tarefa e depois preciso de mais tempo, só na segunda fase é que eu consigo executar essa tarefa. E, portanto, eu destacava isto aqui com muita transparência. Peço que vejam com muito rigor também no regulamento as características destes projetos, porque é frustrante, sem dúvida, nós vermos que houve várias candidaturas e depois perceber que não foi encontrada esta relação entre o que nós queremos para apoiar os projetos e os projetos da forma como eles surgem nas candidaturas. Passava agora um bocadinho de falar sobre o formulário de candidatura e vou destacar aqui este aspecto porque isto também vai tocar com os critérios de avaliação e, portanto, o formulário de candidatura mantém-se a estrutura de formulário, mantém-se o que era o ano passado e, no fundo, o que nós temos aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6 capítulos de informação que vai ser solicitado, dos quais 5 vão ser diretamente avaliados. E porquê que são 5? Porque a primeira coisa que nós temos é a entidade, e este sim vai ser avaliado, saber um pouco o que é a estratégia da entidade, saber um pouco qual é a sua transparência e a relação com a comunidade, são os aspectos que vão ser valorizados. E depois temos um resumo executivo, e este não vai ser valorizado propriamente, e portanto este é o resumo do que é o projeto. Não é valorizado, mas é muito importante a forma como ele é descrito. É aqui no resumo, é um bocadinho o cartão de visita, é o primeiro momento que nós confrontamos com o projeto, é o abrir do apetite sobre o projeto. E portanto aqui o que nós pedimos é uma síntese e um resumo do projeto, que nos digam em poucas linhas, numa linguagem simples, o que é isto que está aqui, o que é o projeto que vem aqui pedir apoio. Temos depois um segundo ponto, a justificação, que aqui não é nada mais, nada menos do que o que é o problema que visa resolver e a solução que visa resolver. E, portanto, enquadrem-nos um pouco isto do projeto. Digam-nos porque é que o problema é importante e porque é que a solução vai trazer essa transformação e resolver esse problema identificado. Temos depois, então, uma quarta pestana, os objetivos, a metodologia e as atividades. E aqui
Isto eu também destaco só aqui um ponto que é mantém-se a estrutura de formulário aberto e, portanto, as respostas são abertas, não são fechadas, dá mais espaço para poderem adaptar cada característica de projeto, mas pedimos que sejam muito objetivos nestas respostas. E, portanto, digam-nos claramente o que são os objetivos. Nós visamos com este projeto fazer o quê? Conseguir o quê? E em cada projeto quais são os resultados previstos? Sim, eu realmente espero transformar e conseguir que 4 ou 5 pessoas no total das 10 que tenho previsto consigam emprego, ou que seja o que for, mas sejam muito claros em qual é o objetivo da execução do projeto. Qual é a metodologia, o que é que vão fazer? Vão dar aulas, entre aspas, vão para o terreno, vamos para as instituições, vamos fazer o tal negócio social onde vamos ensinar a cozinhar, onde vamos ensinar a plantar, onde vamos ensinar a pintar, temos projetos na área das artes. Eu, por acaso, não dei este exemplo, estão aqui a chamar-me a atenção presencialmente, mas também tivemos, ano passado, projetos na área das artes, onde vimos as pessoas não só a pintar, como a frequentar também atividades da sociedade, visitar museus, seja o que for, e, portanto, também é muito importante, mas expliquem-nos o que é. E, portanto, deem-nos, de alguma forma, este planeamento das atividades. Depois, uma outra pestana, o impacto. Este é para nós o ponto principal, e vamos ver à frente em termos de avaliação, é onde nós avaliamos mais. Qual é a transformação verdadeira? Qual é a solução verdadeira que eu estou a resolver? Quem são estes beneficiários diretos? E aqui um alerta também, que é, muitas vezes dizem-nos os beneficiários diretos são todas as pessoas com autismo do concelho. Isto para nós é muito vago, e podem ver isso mesmo no regulamento, nós dizemos isso, é muito vago. Portanto, aquilo que precisamos de saber é, são todas as pessoas do concelho? Sim, mas são todas as pessoas com as idades entre X e X, com apetência para procura em situação de vulnerabilidade, é logo o principal ponto, e com apetência que andem à procura de uma ocupação, seja ela produtiva, seja uma ocupação dos seus tempos. E, portanto, ir identificando claramente quem é este segmento. Muitas vezes, quando nos dizem a totalidade, depois nós olhamos para o projeto e o projeto não tem capacidade de resposta a 300 pessoas, por exemplo, e só tem capacidade de resposta a 30. E, portanto, este segmento é muito importante que seja coerente com o plano de atividades também que têm. E, portanto, são todos, mas se calhar têm que selecionar alguns. E é muito importante identificarem-nos isto de forma clara, para quando estamos a avaliar, consiga-se perceber exatamente que transformação é que vai ser feita. E, por último, o orçamento e a viabilidade, no fundo, do projeto. E aqui nós vamos pedir a tabela do orçamento, propriamente dita, a justificação dos custos estes coerentes com tabelas de mercado e, portanto, identificar como é que eles são apurados, identificar também qual é o impacto no território deste projeto, qual é o trabalho em rede, se estamos a trabalhar com outras instituições sociais, se estamos a trabalhar com a administração pública, se estamos a trabalhar com alguma participação da comunidade, seja ela privada também, seja ela em voluntariado, e, portanto, perceber aqui um bocadinho como é que este projeto é implementado do ponto de vista de custos. Perceber também a sustentabilidade futura, perguntamos aqui um bocadinho, olha, quando isto acabar, qual é que é a sustentabilidade futura? Pode ser por via de concorrer outra vez aos prémios, pode ser ou qualquer outro apoio, ou pode ser porque, entretanto, já é integrado nas atividades da própria entidade. E, portanto, é perceber aqui um bocadinho como é que ele a seguir vai continuar. E a escalabilidade do próprio projeto, se ele a seguir é escalável, se ele a seguir pode ser aumentado de alguma forma ou replicado de alguma forma. Eu destacava, mais uma vez, a forma como eu comecei esta apresentação, a importância dos documentos de apoio, a importância do regulamento. O regulamento é uma peça que eu diria obrigatória de ler. É uma peça onde tudo o que está, se eu aqui não for clara, ali está tudo claro. E, portanto, se têm dúvidas na minha apresentação, leiam o regulamento. É uma peça que está disponível digitalmente, até para procurar, no meio do processo, qualquer informação. Acham que ouviram falar em voluntariado, em que sítio é que aquilo conta, ou acham que ouviram falar em parcerias. Portanto, é fácil também a pesquisa dentro do regulamento. E temos também 2 outros documentos de apoio. O guia de apoio. O guia de apoio explica campo a campo do formulário o que é que nós esperamos ver lá. Também aconselho a leitura, sobretudo quem faz a candidatura, porque muitas vezes as coisas até existem, mas depois não passam ao papel, ou neste caso não passam ao digital à candidatura. E o manual de utilização mais informático, mais operacional, quando existe dificuldade na compreensão da própria plataforma. Por último, destacava que o projeto... Por último, destacava que
A documentação adicional é possível incluir e, portanto, fontes que tenham sobre a metodologia que estão a utilizar, os custos que tenham sobre a forma onde é que foram operar aqueles custos, os beneficiários e a dificuldade, os CLAs locais, as fontes, os INES, tudo o que for fonte que possam acrescentar valor e dar credibilidade à candidatura, elas são bem-vindas. Pode-se acrescentar essa informação adicional. Também outra documentação que nós costumamos de valorizar é perceber que o projeto tem o acordo da administração pública local e, portanto, está a ser feito em coordenação também com a administração pública local. Passando agora um pouco ao processo de avaliação e ao que é valorizado. Temos, de forma geral, e aqui eu gostava de destacar, de forma geral aos projetos e, portanto, não o individual do formulário, como eu estava a dizer, uma grande preocupação pela multivulnerabilidade e pela perspectiva de género. Considerar as pessoas como um todo é muito importante. Eu comecei por dizer a importância e este programa é para apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade. E, portanto, olhar para as pessoas, perceber o que são as vulnerabilidades das pessoas, perceber que há situações de vulnerabilidade que se sobrepõem. Não é só porque ela tem rendimentos baixos, ou não é só porque ela até tem uns rendimentos razoáveis, mas está numa família, ou está num bairro, ou tem os pais numa situação socioeconómica, sociolaboral também difícil. E, portanto, identificar toda esta multivulnerabilidade associada à pessoa. E, portanto, são valorizados os projetos que englobam esta complexidade da realidade de cada pessoa. E, portanto, não é só uma janelinha, muitas vezes é esta complexidade da vulnerabilidade. Também destacar o acompanhamento, o empoderamento e a participação dos próprios beneficiários. Não chega a dizer que a metodologia é muito boa e que funcionou muito bem no país ao lado, ou que foi vamos importar uma metodologia, ou porque funcionou muito bem em Lisboa, ou porque funcionou muito bem num determinado concelho. É preciso também envolver e escutar os próprios beneficiários. E isto nós queremos perceber também de que forma é que já está testado que esta solução vai funcionar. E, portanto, de que forma é que já identificamos que há apetência para estes beneficiários participarem. De que forma é que eles, no fundo, também já foram envolvidos, é que eles também já puseram o seu aporte, a sua participação e mostraram participação também na elaboração desta solução. E, por último, o trabalho em rede. É algo que eu já falei ao longo e me vão ouvir falar um bocadinho mais, mas realmente o trabalhar em conjunto, em coordenação com as entidades privadas e públicas, trabalhar com o voluntariado, trabalhar alinhadamente com os objetivos de todas estas entidades, é muito importante para conseguir resolver os problemas complexos que muitas vezes estas vulnerabilidades nos trazem. E, por último, será também sempre dada prioridade a projetos com soluções distintas e inovadoras e com impacto transformador. Projetos novos também é algo que valorizamos, portanto, não a continuidade. E quando há projetos de continuidade, tragam-nos um pouco mais ou digam-nos um pouco mais o que é a diferença. Vão fazer exatamente igual ou vai haver pequenas diferenças porque no último módulo que fizeram identificaram que poderia ser feitas melhorias. Chamada também um trabalho de melhoria contínua. Entrando agora um bocadinho nos critérios de avaliação e, portanto, percebendo como é que é o processo de avaliação. O processo de avaliação tem 3 fases. A primeira fase de avaliação, todas as candidaturas que cumprem os critérios de elegibilidade vão ser avaliadas e todas elas vão ser avaliadas num procedimento de concorrência competitiva. O que é que isto quer dizer? Todas as candidaturas vão ser avaliadas com base nos mesmos critérios, serão pontuadas e são as mais pontuadas que passam à segunda fase. E, portanto, as mais pontuadas poderão ser num ano uma pontuação de 50, de 60 e no outro ano ser, ou num prémio, ser um limite de uma pontuação e no outro prémio ser outro limite de pontuação. E, portanto, esta concorrência competitiva é algo que está presente neste processo de avaliação. Este ano também destaco nesta edição de 2024, destaco como novidade o facto de estarem aqui já presentes no regulamento e eu trouxe para aqui a pontuação de cada um dos critérios de avaliação. Portanto, os critérios de avaliação que temos aqui estão diretamente relacionados com os capítulos do formulário que eu acabei de apresentar. O primeiro sobre a capacidade da entidade, que conta 12%. Logo a seguir a justificação do projeto, portanto, a tal identificação do que é o problema e o que é a solução.
Temos depois um ponderador bastante significativo dos objetivos, da metodologia e das atividades do projeto. Queremos perceber que realmente ele está montado, está preparado para ser lançado e para ser implementado. Está todo ele pensado como é que ele vai acontecer e como é que vai decorrer. E o indicador mais importante, o do impacto, o impacto transformador que isto pode ter, o impacto nas pessoas, nos beneficiários, que são o principal motivo destes apoios, é apoiar as pessoas em situação de vulnerabilidade. Depois, um último ponto direto também do formulário, o orçamento e a viabilidade do projeto, e temos um critério que, no fundo, que é a qualidade geral do projeto, que visa aqui identificar o projeto como um todo, a coerência que existe entre o orçamento e as atividades planeadas. Por vezes não existe uma coerência direta. Falam-nos, às vezes descobrimos que afinal é previsto comprar um carro ou uma carrinha só no último projeto, porque na atividade não falou propriamente nas deslocações. E, portanto, é muito importante esta coerência. É muito importante, e aqui o guia de apoio também fala muito e ajuda muito, a utilização de uma linguagem clara, de uma linguagem objetiva. Utilizem bullets para descrever, muitas vezes ajuda, mais do que escrever textos muito extensos, ajuda a organizar quem escreve e ajuda também a organizar o raciocínio de quem lê. E, portanto, aqui eu destacava que esta avaliação global, esta importância também desta forma clara como o projeto é transmitido. Em termos de, portanto, a primeira fase, falámos que a primeira fase tinha estes critérios todos, passam à segunda fase as candidaturas mais pontuadas. E, portanto, aquilo que nós temos aqui é que as candidaturas mais pontuadas, nós vamos visitá-las, vamos reunir com as instituições e vamos validar e comprovar a sua consistência. É aqui que nós queremos conhecer quem são as equipes que estão no terreno, como é que isto vai ser montado, está realmente tudo acordado, estão os técnicos acordados com as direções, estão os beneficiários também coerentes com a solução que vai ser implementada. E, portanto, sempre que possível visitamos as entidades, por vezes reunimos online com as instituições, isto depende um pouco da disponibilidade parte a parte, quer das instituições, quer de quem visita. Estas visitas vão ser feitas por duas pessoas, que são designadas pelo BPI e pela Fundação La Caixa, e são avaliadores voluntários do BPI, quer do ativo, quer de pessoas já reformadas, e que, no fundo, vão conhecer o que a candidatura no terreno. Mais uma vez, os projetos pontuados passam à terceira fase, e aqui na terceira fase temos um júri independente que irá selecionar as candidaturas com mais qualidade, com mais sustentabilidade e relevância, e são eles também que vão definir qual é o valor a atribuir a cada candidatura. Eu destaco que durante esta fase, as comunicações são sempre por e-mail, são comunicados através da plataforma. E destaco isto porque é muito importante, durante o processo de candidatura, também identificar corretamente os contactos das pessoas, quer por e-mail, quer por telefone. Qualquer dúvida que nós temos, e infelizmente às vezes temos muita dificuldade em comunicar com as instituições, o que dificulta depois o vosso trabalho, porque comemos os prazos de resposta que estão aqui também exigidos. Passando então aqui ao ciclo da candidatura e tentar explicar algumas coisas que fui apresentando e agora de uma forma mais estratégica e montada, como é que se vai então processar o ciclo de candidatura? O primeiro aspecto é registar o utilizador, gestor e acreditar a entidade. É preciso, para mexer na plataforma, é preciso identificar quem é o gestor da entidade que pode mexer no formulário. E aqui o que temos é as entidades que já estavam registadas o ano passado e que não têm qualquer alteração, mantêm o utilizador e mantêm a acreditação. As entidades novas vão ter que registar um novo utilizador e vão ter que acreditar-se novamente. As entidades que já estavam acreditadas, eu destaco só também a importância de voltar a olhar para os dados que estão aqui, voltar a olhar para os contactos que estão aqui, voltar a olhar para os dados se não houve alteração das atas, se não houve alteração dos órgãos sociais e, portanto, confirmar a informação que está registada na plataforma. Entramos depois na análise da elegibilidade e eu há bocadinho referi que todas as candidaturas que passem esta análise são avaliadas de acordo, na primeira fase da avaliação, de acordo com os critérios
demonstrados. E então, o que é que estas entidades, o que é a elegibilidade? Identificar que são entidades privadas sem fins lucrativos e, em relação às entidades premiadas em anos anteriores, elas podem se candidatar, mas têm que justificar o projeto já premiado. Se for uma entidade premiada o ano passado, em 2023, tem que justificar também na candidatura, tem que justificar 50% do projeto, quer em termos de atividades, quer em termos de orçamento. Se for uma entidade premiada antes de 23, então tem que justificar a totalidade do projeto, e aqui não é no formulário de candidatura, é na própria candidatura do projeto, tem que apresentar o relatório final e o relatório final tem que estar já validado. Passamos então depois, identificado isto, à apresentação do projeto, e aqui temos o formulário onde as entidades apresentam a candidatura e o projeto, e eu destaco aqui que o valor solicitado tem que ser 75% do valor do projeto, e portanto o apoio que o BPI e a Fundação La Caixa apoiam através dos prémios é de 75% do valor do projeto. Os outros 25% podem ser fundos próprios ou fundos de terceiros. Podem ser fundos de outros investidores sociais, quer eles sejam privados, quer eles sejam públicos. E os valores máximos, a modalidade A para um ano é de 50 mil euros e, portanto, podem candidatar até 50 mil euros, e a modalidade B até 100 mil euros. Também destaco aqui que as entidades só se podem candidatar a um projeto por entidade e só podem apresentar 2 candidaturas da edição 2024. Em relação à avaliação, eu já falei, penso que já está aqui tudo destacado, e portanto é num procedimento de concorrência competitiva e os mais pontuados vão passando sucessivamente à fase seguinte. E temos também uma fase de revisão legal. Enquanto a avaliação está a decorrer, as candidaturas mais pontuadas podem ser solicitadas a apresentar documentação adicional. E esta documentação adicional, nesta fase, e não no momento da candidatura, tem 5 dias úteis para ser entregues. A documentação é conhecida, está no regulamento a lista da documentação e, portanto, aquilo que eu recomendo é as instituições que foram avaliadas na segunda fase e que mantêm o interesse de continuar na segunda e passar à terceira fase, deverão estar preparadas para apresentar esta documentação e, a qualquer momento, receber o e-mail através da plataforma a solicitar esta documentação. É obrigatório para seguir o processo de avaliação. E, portanto, se for solicitada esta documentação e ela não for apresentada, a candidatura é excluída. E eu fazia só aqui um parênteses, antes de continuar, para pedir que todas as dúvidas que tenham ao longo desta minha apresentação possam ser enviadas pelo chat. Eu vou responder no fim a todas as dúvidas que possam existir a quem está em sala, que eu julgo que são quase 200 pessoas que estão já a ouvir-nos à distância. Aqui em sala temos menos pessoas, fazemos depois também um diálogo, mas para quem está fora, eu pedia que nos pusessem as questões por chat, para depois eu poder responder no final a todas as dúvidas que possam surgir. Continuando aqui este ciclo de candidatura, depois de tudo isto e depois desta fase, só depois então de apresentada toda aquela documentação, aqui o que temos é então identificadas as entidades premiadas, é então enviado um comunicado através da plataforma, pelos mesmos meios, o tal e-mail através da plataforma, a comunicar se a entidade foi premiada ou não premiada. E só aqui é que é mesmo o que nós lhe chamamos a resolução do prémio, e só aqui é que é mesmo conhecido quem são os vencedores e quem são as entidades que não foram premiadas. Praticamente em simultâneo, segue um novo comunicado também a informar o que são os próximos passos, a informar características de comunicação, a informar características sobre também a assinatura do protocolo e a informação também sobre a cerimónia de entrega de prémios, caso ela exista, que só sabemos depois nestas alturas. Uns dias depois, é então enviado o protocolo já para a assinatura. Como toda a documentação já foi entregue, este processo é muito rápido e, portanto, uns dias depois de saber que a entidade é premiada, recebe logo o protocolo e a entidade pode logo assinar. O protocolo vai por e-mail, a assinatura é uma assinatura eletrónica, não tem que ser as assinaturas com as credenciais gerais, como a assinatura digital, é um próprio sistema que recolhe a confirmação através do número de telefone e do e-mail que nos são registados na plataforma. Depois da assinatura por parte da entidade,
procede-se de imediato ao pagamento, o pagamento da primeira tranche, e esta primeira tranche é sobre 80% do valor do prémio. No caso de projetos de 2 anos, é sobre 80% do primeiro ano que está previsto em candidatura. A seguir dá-se o desenvolvimento do projeto, e eu aqui destaco que podem haver alterações, com certeza, os projetos são planeados, mas muitas coisas podem acontecer quando vamos implementar no terreno e, portanto, as alterações podem acontecer, e aqui o que nós pedimos é que sejam comunicadas através da plataforma, e, portanto, tudo isto se passa na plataforma, tem um formulário próprio para pedir a aprovação da alteração. E quanto mais cedo isto for aprovado, melhor, porque no momento do relatório isto já está registado e esta alteração já está, se existirem dúvidas, já está aprovada. Temos depois o fim, passado 15 meses, portanto, desde o momento em que a entidade conhece que é premiada, pode de imediato iniciar a implementação do projeto, 3 meses de tolerância, e 15 meses depois estamos a pedir então o relatório para confirmar a implementação do projeto. Pedimos aqui o relatório final para quem tem na modalidade A, porque é 1 ano, e para quem tem a modalidade B, aqui será um relatório intercalar para podermos proceder ao segundo pagamento. E, portanto, depois destes relatórios serem aprovados, se existirem dúvidas, elas são dirimidas através da plataforma, e através da plataforma pedem mais esclarecimentos, se necessário. Se não, ele passa logo, é aprovado e passa logo para o pagamento final. E depois, portanto, depois de aprovado o relatório final, é pago os 20% do valor do prémio. No caso da modalidade B, tem que aprovar primeiro o relatório intercalar para receber um segundo pagamento do segundo ano, e só no final do segundo ano, então, recebe os 20% do valor total do prémio. E pronto, eu terminava aqui a minha apresentação, da mesma forma que comecei, ou seja, insistindo com a leitura dos regulamentos, insistindo para a importância da leitura destes regulamentos, para a existência do guia de apoio, que está também disponível, e o manual de utilização. Tudo isto está disponível nos sites do Banco BPI e da Fundação La Caixa. No caso do Banco BPI, está na área da responsabilidade social, toda a informação sobre os prémios, e no caso da Fundação La Caixa também está na área de Portugal dos programas sociais. A plataforma dos prémios também, toda ela está disponível em todas as comunicações que são feitas, nestes sites também está disponível, e, portanto, é prémiosbpi.fundacãolacaixa.pt, e é onde poderão lançar a candidatura. A própria plataforma também disponibiliza o regulamento, o guia de apoio e o manual. Qualquer dúvida que não seja agora esclarecida, ou qualquer dúvida que eu não saiba esclarecer de seguida, aquilo que eu vou sempre pedir é: utilizem este e-mail, prémiosbpi.fundacãolacaixa@contacto.fundacãolacaixa.org. Utilizem o mais rapidamente possível, as respostas são rápidas, mesmo no último dia, por vezes é mais difícil dar respostas, antecipem as respostas, mas as respostas, de forma geral, são rápidas e é o melhor canal para poder responder. Há temas que nem eu própria sei responder, que são questões depois muito operacionais, muito específicas da entidade, e, portanto, não vale a pena estarmos com contactos pessoais, porque os temas formais, e mesmo para ficar a implementação dos projetos, etc., fica automaticamente associado ao processo da entidade, e a melhor forma é através deste contacto, quer no momento da candidatura, quer no momento da implementação do projeto, quer no momento da elaboração do protocolo, etc. Todo o processo da candidatura até ao fim pode ser através de um único contacto de e-mail, que é este. E pronto, eu lançava agora aqui um bocadinho as perguntas e respostas a quem está em casa. Agradeço imenso terem estado aqui até ao fim, e pedi aqui à minha colega Bruna que me passasse um bocadinho quais são as perguntas que estão, para podermos partilhar com toda a gente e ouvir as perguntas primeiro em quem está em streaming, e depois então poderemos fazer aqui. Rita, temos imensas perguntas, eu vou seguir aqui uma ordem, que é a ordem que as pessoas foram escrevendo. Por exemplo, tenho aqui uma pessoa que pergunta em relação ao capacitar: projetos de promoção de saúde mental para públicos especialmente vulneráveis são elegíveis? São elegíveis. Doenças mentais, sim. Prevenção de saúde mental, não. São nos outros projetos, nos outros prémios. Portanto, a fronteira aqui é entre ser doença ou se é mais uma prevenção de problemas de saúde mental. Ok, continuamos. Tenho aqui outra entidade que pergunta: gostaria de saber se é possível
eleger um projeto realizado com utentes com deficiência no âmbito da educação musical que frequentam um centro de atividades e capacitação para a inclusão. Sim, ou seja, pessoas que já estão institucionalizadas, Exatamente. se é possível ter um projeto. Exato. Sim, sim. É possível ter um projeto diferenciador. Na prática, aqui o que nós queremos perceber é qual é a transformação. Se eles já faziam natação e vão passar a fazer outro tipo de desporto semelhante, não é por aqui que há uma diferença. E, portanto, o que é importante quando são beneficiários, isto é verdade um pouco para todos os projetos e para todos os prémios, quando são utentes beneficiários que já estão institucionalizados, é preciso percebermos o que é a diferença. Nós valorizamos mais beneficiários que não estão institucionalizados, porque a transformação normalmente é maior. Não é de forma alguma uma exclusão, e os projetos dos exemplos que eu dei do ano passado, temos projetos para beneficiários institucionalizados. O que queremos perceber é o que é a transformação nesses beneficiários. Mas sim, o projeto é elegível. Temos também aqui 3 entidades que perguntam se seria possível que desses mais informação relativamente à Carta de Apoio da Administração Pública. Existe, eu vou só olhar aqui para a minha esquerda para me confirmarem, porque no ano passado existiu, e eu julgo que este ano também existe, uma carta pro forma, que está disponível na plataforma, confirmo. E, portanto, existe, se quiserem usar, não tem que ser aquele formulário, mas existe na plataforma um formulário para poder seguir uma base de apoio para a carta de conforto, no fundo, da administração pública. Portanto, é a administração pública reconhecer o projeto, reconhecer a existência do projeto e reconhecer a importância na localidade do desenvolvimento daquele projeto. Aqui é uma entidade que tu já falaste, mas pronto, vou colocar aqui a questão igualmente. Gostaria de saber se podemos candidatar-nos a 2 prémios, com projetos diferentes, Capacitar e Solidário. Podem candidatar-se, mas eu vou aproveitar para te esclarecer um ponto que não esclareci, que é, se candidatarem aos 2 prémios, só se podem ser premiados num deles. E será o primeiro. Portanto, por exemplo, nesse exemplo do Capacitar e Solidário, se forem premiados no Capacitar, automaticamente é excluído a candidatura do Solidário. E, portanto, a partir do momento que são premiados, a segunda candidatura já não pode ser premiada. Obrigada, porque realmente ficou... o meu esclarecimento estava incompleto. É possível efetuar um projeto de promoção de saúde mental com idosos no Capacitar? De saúde mental, sim. Há alguma sobreposição, sem dúvida. Há alguns temas que podem aqui sobrepostos. Se for claramente idosos, sem deficiência, mas estamos a falar de problemas que são transversais, aqui também podem cair. Também nos vai acontecer isso depois com pessoas com deficiência, alguns nos outros projetos. Se é tratar, desde que esteja nas linhas de ação, aqui o que eu peço, sobretudo, que confirmem é as linhas de ação são mais dirigidas a pessoas com deficiência. Vejam com detalhe, eu aqui apresentei um resumo das linhas de ação, mas vejam com detalhe o que está escrito nos regulamentos. As linhas de ação de um capacitar são muito mais dirigidas à temática da deficiência. As linhas de ação do sénior são muito mais dirigidos à temática dos séniores. Mas pode acontecer que o mesmo projeto possa ter pontualmente cabimento nos 2. Se tiverem dúvidas, porque aqui eu estou a responder coisas muito genéricas, não tenham problemas em enviar um e-mail também a perguntar estas coisas em concreto. Poderemos fazer candidatura do mesmo projeto a outras entidades? Essa não percebi. A outras entidades ou outros prémios? Não, a outras entidades, ou seja, imagina que sejam outras instituições que estejam a dar apoio económico à mesma candidatura. Tu tens uma candidatura, apresentas e vais-te candidatar aos prémios e à Fundação X. Sim, é possível? Claro que sim. A única coisa é que nunca pode haver a sobreposição dos apoios. Ou seja, se for para complementar, e eu até há bocadinho referi, os 25% podem ser complementados com outros fundos. E, portanto, é possível, já tem acontecido. O que não pode existir é duplo financiamento para a mesma rubrica de custos. Acho que isso também está muito claro no regulamento. Acho que é óbvio, portanto, o apoio que existe é específico para uma rúbrica e não pode existir um duplo apoio financeiro para essa rúbrica. Os 25% do projeto, ou se o projeto, entretanto, for alargado, também vimos, já tivemos exemplos no passado de projetos que, quando tinham financiamento adicional para outras, para alargar no prazo, para alargar no âmbito, seja o que for, arranjaram outro financiamento, e aqui o que nós temos sempre e iremos controlar sempre é que não há duplo financiamento para a mesma rúbrica de custos. Relativamente ao Capacitar, só são apoiados projetos de intervenção direta com os beneficiários ou também podemos apoiar projetos de formação e capacitação de técnicos que trabalham com os beneficiários?
Só beneficiários. Portanto, aqui o objetivo sempre é a transformação dos beneficiários. E, portanto, aquilo que se pretende aqui é a capacitação e a formação dos beneficiários com vista a qualquer coisa. Portanto, não é só a formação pela formação, é com o objetivo de atingir algo. O que temos aqui previsto é claramente só sobre os beneficiários. Não existe, porque o objetivo, no fundo, o próprio objetivo dos projetos premiados é isso mesmo, é apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade. É verdade que nós, ao prepararmos técnicos, estamos a poder preparar os beneficiários, mas não temos um impacto direto. E, portanto, aqui, esta parte dos seminários, que se fossem com coisas diversas, que não tocam diretamente com os beneficiários, elas não são apoiadas. Eu destacava aqui, se calhar, uma situação também, o exemplo dos bancos alimentares, que é algo que no passado também já transmitimos. Há projetos que não tocam diretamente com as pessoas, porque tocam com entidades que essas sim tocam com pessoas. E, portanto, um banco alimentar poderia ser possível, porque vai responder a instituições sociais que elas sim tocam com os beneficiários finais. E, portanto, são projetos às vezes mais complicados, são projetos que numa segunda visita nós somos muito exigentes em perceber quem são os beneficiários finais, porque muitas vezes o que têm é as instituições intermediárias, mas precisamos sempre de perceber quem são os beneficiários sociais que são tocados. Um projeto financiado a 12 meses tem possibilidade de se candidatar? Ou seja, pode ser renovado ou terá que realizar uma nova candidatura? Um projeto, ano. É um projeto premiado há um ano. Exato. E para o ano seguinte pode-se candidatar outra vez, claro. Exato. Eu falei aqui também, eu aproveitava também para reforçar o tema das entidades que foram premiadas no ano passado, podem se candidatar este ano com o mesmo projeto, desde que já esteja realizado os tais 50%, quer em termos de atividade, quer em termos de orçamento. Mas o projeto pode ser o mesmo e, portanto, penso que é essa a pergunta, se o projeto se pode recandidatar. Pode-se recandidatar com limite de 3 anos, exatamente o mesmo projeto, e os mesmos beneficiários. Se for o mesmo projeto noutra área de intervenção, não tem qualquer problema, não é o mesmo segmento. Uma escola pública pode-se candidatar ao prémio? Não, uma escola pública não é uma entidade privada sem fins lucrativos. Pode não ter sido muito clara aqui a apresentação, mas o regulamento é muito claro. Só se podem candidatar entidades do terceiro setor, entidades sociais privadas sem fins lucrativos. Uma escola pública não pode, mas já uma associação de pais, que seja uma instituição sem fins lucrativos, poderá candidatar-se, e já aconteceu termos apoios às escolas através das associações de pais. Temos um prémio BPI Capacitar 2023, com início em outubro, e ainda não temos 6 meses de projeto. Não podemos realizar o relatório de progresso. Podemos fazer uma nova candidatura ao Capacitar? Não pode fazer o relatório de progresso, mas pode identificar se as atividades já estão concretizadas a 6 meses. Eu estou aqui só a pedir ajuda, que são às vezes temas demasiado no limite da fronteira. Exato, era o que eu estava a confirmar. Se já tiver realizado 50% e 50% das atividades, eu não conheço o projeto. E, portanto, pode não ser 6 meses, podem não ser atividades lineares. E, portanto, se estiver já realizado 50% das atividades e 50% do orçamento, devem colocar essa informação no formulário de candidatura, e, portanto, não é no relatório, como acontece no relatório final, é no formulário de candidatura essa identificação. E podem fazê-lo desde logo, e isso será avaliado, e se confirmado, a candidatura é então elegível. Rita, quais são os recursos residenciais assistidos que se podem candidatar? Muito bom, eu há bocadinho não falei desses exemplos, no caso do Capacitar, mas eu diria sempre... O que é que aqui se pretende? São residências autónomas, são residências de apoio aos cuidadores informais também são projetos que foram surgindo e que são muito necessários, que no fundo ficam com pessoas com deficiência, enquanto os seus cuidadores durante uns tempos também se ausentam, e portanto são tudo o que sejam apoios a situações provisórias e temporais. Não são as casas dos próprios, portanto aqui temos alguma dificuldade. Poderemos também fazer apoios a adaptações de pessoas. O ano passado, julgo que foi o ano passado que também surgiu este projeto, se não foi ano passado, foi há 10 anos, de pessoas que quando chegavam a casa precisavam de adaptações das casas pelas deficiências que traziam, pelas incapacidades que traziam. Esse tipo de apoios em casa própria, só nestas situações é que são apoiados. Fora isso, são residências temporais, são residências de emergência, são estas situações quando as pessoas precisam de um momento para o outro de um local onde estar.
Em 2010, fomos contemplados. Em 2024, Parabéns. podemos voltar a candidatar o mesmo projeto? Podem continuar a candidatar o mesmo projeto, sem qualquer problema, são muito bem-vindos. Gostaria muito de os ver aqui outra vez a candidatarem-se. Realmente isto é o 15º ano seguido que temos, o 15º ano consecutivo. Lançámos em 2010 o Capacitar, na altura é muito diferente, digo-lhe já que as candidaturas são muito diferentes, tivemos uma grande evolução desde esse momento até agora, e claro que sim, que pode candidatar o mesmo projeto ao mesmo segmento-alvo. O limite, eu reforçava outra vez, o limite é 3 projetos, e é desde 2019, não é desde 2010, 3 projetos iguais com o mesmo segmento. Ao fim do 4º projeto é que não poderemos continuar a apoiar. Depressão, ansiedade e luto podem ser considerados doença mental? Podem. Eu aqui vou olhar, uma vez que são coisas mais técnicas, pergunto aqui ao lado. Eu penso que isso não é direto, não é? É preciso descrever exatamente qual é a situação. Situações de luto são situações que nós apoiamos já várias vezes aqui, são situações que precisam também de apoio e, portanto, são aqui consideradas, e sobretudo nos cuidadores, a perda da pessoa cuidada, a ausência, o vazio que fica durante esse período de luto, são claramente áreas que são apoiadas e que são apoiadas, eu diria, quase transversalmente em todos os prémios. Portanto, é preciso perceber muito bem o que é o prémio e o segmento que está a falar, se é numa lógica de cuidado, da pessoa cuidada ou qual é a situação de luto também que estamos a falar. Sendo muito específico, eu diria que, na dúvida, escrevam um e-mail para poder esclarecer melhor a situação. Se apresentar candidatura ao Capacitar e for premiado, mesmo que tenha feito candidatura à infância, é excluído, certo? Certíssimo, confirmo. É um processo que vão identificar, às vezes acontece chegarem à segunda fase de avaliação nos dois prémios em que estão candidatos e, portanto, isso pode acontecer, mas automaticamente é excluído o processo de avaliação a partir do momento que é emitida a carta de resolução e que é identificada a entidade que é premiada. Só nesse momento é que é excluído a continuação, porque só nesse momento é que verdadeiramente se formaliza se a entidade é premiada e se passou todos os critérios e todas as fases de avaliação. Uma associação de voluntários pode candidatar-se? Pode. Sem fins lucrativos, privada. Já tivemos várias, são muito bem-vindas, com trabalhos diversos, com trabalhos até de fomentar o próprio voluntariado. E muitas vezes, o ano passado também tivemos uma coisa curiosa no voluntariado, que foi o voluntariado como terapia de ocupação, e não só o voluntariado como ajudar o outro, mas também uma forma de terapia para os próprios, para os beneficiários. E, portanto, com certeza que sim. Rita, temos aqui algumas questões sobre o relatório, onde é que está na plataforma, etc. Eu, se calhar, convidava as entidades a escreverem um e-mail. Se houver questões operacionais, de qualquer forma, o relatório é a última pestana. E, portanto, eu falei aqui destas pestanas todas. O que acontece é que há uma última pestana, que só é válida para estas entidades premiadas, e daí eu não ter apresentado no slide do formulário, mas a última pestana é uma pestana para o relatório para estas entidades que têm projetos premiados. Eu se calhar aproveitava só também para há um ponto também que é referido, eu estou sempre aqui a falar nos apoios das entidades premiadas, mas nós vamos querer também, alguns no formulário, há uma pergunta que nos vai questionar se é apoiado com outros programas da Fundação. E, portanto, também vamos querer perceber aqui o que é o outro programa, vamos supor que até é apoiado por um programa de Incorpora e agora tem um projeto de empregabilidade também. Aqui o que queremos perceber é a complementaridade dos apoios que são dados. E, portanto, não é numa lógica de exclusão, é numa lógica de complementaridade do que é que está feito neste apoio. E, portanto, no caso dos prémios são excluídos, no caso dos outros apoios é importante identificarmos essa complementaridade. Temos aqui uma entidade também que tem duas questões numa só, que é, podemos candidatar a um projeto para idosos com deficiência que promova competências psicológicas e motoras através de atividades desportivas? Pergunta 1. Pergunta 2. Quanto ao voluntariado, valorizam visitas de acompanhamento, leituras de livros, caminhadas? A primeira é sim, portanto temos, claro que sim, são atividades que promovem a vida diária, no fundo, e a autonomia no dia-a-dia. A segunda
Eu vou aproveitar também um esclarecimento que eu não fiz. Nós promovemos e valorizamos o voluntariado nos projetos. E, portanto, essa existência do voluntariado, promover, o usar, é também valorizado e é também aceito no projeto. Eu penso que era um bocadinho o tema, e eu aproveitava para destacar mesmo isso. O voluntariado, no fundo, é valorizado em duas partes nas candidaturas. O voluntariado que já existe, e, portanto, se a entidade hoje em dia já recorre a voluntariado, e como é que ela olha para esse voluntariado e como é que ela trabalha o plano de voluntariado. Isso é apresentado na entidade e na apresentação da entidade e é valorizado como tal. E depois o voluntariado em termos de trabalho de rede, em termos de apoio, em termos até de custo, porque no fundo a existência de voluntariado também permite reduzir as necessidades financeiras e as necessidades de recursos financeiros e, portanto, o voluntariado é valorizado num projeto por estas duas vias. Não é obrigatório, portanto, pode não ter. Também é difícil uma candidatura chegar à pontuação 100 e, portanto, o que interessa mesmo é ir percebendo tudo o que é valorizado e tudo o que tem, ir colocando, porque às vezes falta só aquele bocadinho para passar à fase seguinte e é muito importante perceber estes pequenos pontos que são valorizados e apresentá-los na candidatura. Podemos candidatar um projeto que é a compra de uma carrinha para transportar utentes de centro de dia? Sim, ainda bem que também esta pergunta agradeço. Isto serve para eu esclarecer alguns pontos. Eu não quis ser alongada na minha apresentação, prefiro realmente ser agora, poder esclarecer alguns pontos. Os projetos de investimento podem acontecer e, portanto, isto é um projeto um pouco de investimento, é uma carrinha, mas tem que explicar claramente qual é o impacto nas pessoas. E, portanto, eu não estou preocupada com o investimento, seja a carrinha, eu estou preocupada em o que é que eu consigo fazer com essa carrinha. Eu consigo trazer os idosos de casa para virem às suas atividades na instituição, ou para poderem ir às compras, ou para poderem ir a um centro médico. Portanto, mais do que a carrinha, não é a carrinha que nós vamos valorizar no impacto, e, portanto, o que vamos valorizar no impacto é claramente o que é que os idosos, e o que é que foi a transformação nas pessoas, que eu aqui neste caso das pessoas com deficiência, qual é a transformação. Por vezes pedem-nos uma carrinha adaptada, muitas vezes necessária para este segmento, e, portanto, mais importante do que a carrinha adaptada, que todos sabemos que é importante, vão ter que nos explicar como é que isso é importante. E, portanto, que transformação é que vamos ter nas pessoas, que atividades é que eu vou fazer com as pessoas para poder justificar a existência desta carrinha. Eu destacava só também um ponto que não referi, está num dos meus slides, mas eu acho que eu não o referi nessa altura, a modalidade B, que nós estamos dispostos a dar um montante superior. Este montante superior tem um limite, tem uma restrição, até esta rúbrica de obras, não é uma rúbrica de investimento, não de carrinha, mas a rúbrica de obras está limitada a 50% do valor do total do projeto. E, portanto, a modalidade B, o objetivo não é obras, não é de forma alguma estarmos a premiar obras e ter um ano de obras e um segundo ano de atividades, é poder complementar. E, portanto, no fim da linha, aquilo que nós queremos mesmo perceber é qual é a transformação nas pessoas. Sabemos que há muita necessidade para obras, não é este, no fundo, o instrumento apto a essa situação e, portanto, aqui o que nós queremos é projetos transformadores e que apoiem pessoas em situação de vulnerabilidade com as características já aqui faladas, multivulnerabilidades, etc. Fomos premiados em 2020, temos que registar-nos novamente na plataforma? Não. Se já estão registados na plataforma, não têm que se registar. De qualquer forma, se for mantido o mesmo gestor, o gestor da entidade, ou se quiserem substituir, a acreditação da entidade também lá está. Portanto, são dois processos. O primeiro é o do gestor e o segundo é a acreditação da entidade. O gestor pode alterar e a acreditação da entidade está lá. E, portanto, nessa altura, o que se pede é olhem para a acreditação da entidade, revejam outra vez os valores, os documentos que estão lá, revejam outra vez os contactos que estão lá, para não acontecer problemas e dificuldades no processo de avaliação. E temos, Rita, neste momento, as 3 últimas questões, e se quiseres depois finalizamos a sessão. Também convidamos já todos a que, se tiverem dúvidas, podem enviar um e-mail. 3 últimas questões. É possível fazer uma candidatura para terapia assistida com cães? Para pessoas com deficiência intelectual? Sim, temos várias candidaturas já com animais, seja com cães, seja com animais. É possível, mais uma vez, mais do que responder se é possível ou não, é a transformação que isso vai trazer nas pessoas e os benefícios que vai trazer. E, portanto, aqui o tema em si, sim, é uma terapia e, portanto, a resposta é sim. E é possível candidatar a um projeto ou capacitar
para pessoas migrantes que promova competências psicológicas através do acompanhamento psicológico? Eu, à partida, só com o que me estão a dizer, eu diria que é solidário. Pessoas migrantes é um segmento muito apoiado pelo solidário. À partida, eu não vejo razão para poder, porque tem realmente algumas dificuldades e alguma prevenção pela mudança do país. Tem uma vulnerabilidade muito específica que é muito apoiada no solidário. E, portanto, eu esse recomendaria, sem conhecer mais o projeto, recomendaria ao solidário. E é possível candidatar um projeto de promoção de saúde mental, de intervenção na doença mental para jovens e para adultos? Eu, mais uma vez, não percebi ali o tema da saúde mental, mas jovens e adultos, com problemas de doença mental, sim, é possível ser os dois. E por agora, Rita, é tudo. Muito obrigada. Eu vou encerrar. Eu gostava só de uma última dica, que também não reforcei aqui, mas vou querer só reforçar. A primeira fase da candidatura é única e exclusiva, a primeira fase da avaliação é única e exclusivamente com base na informação que está colocada no formulário. E, portanto, se ela não estiver no formulário, nós não conseguimos identificá-la, nós não conseguimos valorizá-la. E, portanto, eu destaco a importância de um formulário bem detalhado e de um formulário bem claro para podermos passar as candidaturas depois às fases seguintes. Não havendo mais questões... Sim, eu termino já só com as em streaming, porque temos que terminar só as perguntas de streaming e tenho aqui algumas pessoas presencialmente, mas vamos conseguir dar continuidade depois aqui à presencial. Muito obrigada a todos que estiveram em streaming e desejo boas candidaturas e que recorram em todos estes suportes que foram aqui referidos, se necessários. Espero que até breve. Obrigada.